agora chega de andar pela praça, vamos falar do que vai ter hoje no programa. Tem entrevista com ele, tem entrevista comigo. Pastor Eric Sais vai contar 30 fatos sobre ele que você não sabe. Mas para você ficar sabendo, vai ter que ficar ligado aqui no programa Alta Tensão, que tá começando agora. É isso aí, galera, eu sou o Zé e tá começando mais um programa. Mas antes de qualquer coisa, já acessa nossas redes sociais aqui, segue o nosso Instagram, curte o nosso Facebook, se inscreve no nosso canal no YouTube. Ainda em clima de conferência, a Sil entrevistou um casal ministerial muito massa, um casal muito humilde, o Daniel e a Marine Friesen, que estiveram com a gente ministrando o louvor na nossa conferência. Confira agora um pouco da entrevista com a Silvia, com o casal Friesen, no Que Pode. E aí, a gente está aqui no final da nossa conferência We Are One, a primeira conferência da nossa juventude One, e a gente está com uma presença ilustre aqui, que é a Marine, o Daniel, seu esposo, e a gente quer fazer umas perguntinhas para vocês, estiveram aqui um pouquinho junto com a gente. Como é que foi, assim, conhecer a nossa igreja, nosso ministério para vocês? Olha, a gente esteve aqui há uns meses atrás na Fire Conference, mas agora a gente está conhecendo a Juventude One. Então, assim, a gente ficou maravilhado, né, de ver uma juventude apaixonada, uma juventude madura. Você não precisou ensinar, a gente não precisou ensinar ou esperar as pessoas aquecerem, vamos dizer. Você começa o louvor ali devagarzinho, o pessoal está aquecendo. Não, um povo mergulhando na presença de Deus, coisa mais linda. Jovens que entendem o amor de Deus. A gente cantou Me Ama, cantamos Anseio, cantamos Alfa e Ômega. E a gente via o pessoal desligado aqui da frente. Então não tem nada mais maravilhoso do que o ministro, que ele é esquecido aqui na frente. Esse é o nosso propósito. E a gente vivenciou isso aqui na igreja, na Conferência One. Está sendo tremendo. E o pastor já prometeu para o ano que vem, falou que vai ser uma bênção de novo. Está todo mundo animado, todo mundo voltando ano que vem. Então você é o nosso convidado, viu? Que legal. Eu queria saber um pouco da história de vocês. Sei que vocês são do Rio de Janeiro, né? E Metade do Rio de Janeiro. Na realidade, a gente é o seguinte, eu sou alemão faz juto, cresci, na realidade eu nasci em Curitiba, meu pai estava fazendo estágio aqui. E a gente se conheceu, foi no CTM, seminário. Eu saí da Alemanha para fazer um seminário e ela saiu do Rio de Janeiro para fazer o seminário lá. E lá a gente, em Belo Horizonte, aí a gente estudando, depois de 2 anos a gente se viu, essa aqui ficou em mistério quando me viu. Mas eu fico brincando, a gente se achou lá com o mesmo propósito, com a mesma visão. Logo em seguida a gente casou e quando a gente já estava casado, morando na Alemanha, a Ana chamou a gente de volta lá do Diante do Trono e falou assim, ajuda a gente aqui no ministério. E o que a gente tem feito até então, e de lá para cá as portas têm se aberto da maneira que a gente pode influenciar outras pessoas, que a gente simplesmente com o nosso testemunho de vida, de a gente casar virgem, que hoje em dia é uma raridade, a gente tem muita alegria de compartilhar que ainda vale a pena, sabe? Ainda existem pessoas esperando por você, que querem dar o que tem de mais precioso para você, a gente luta muito por isso, e a gente quer muito influenciar outras pessoas a vivenciarem isso também. Então, resumindo um pouquinho da nossa história aí, a gente sempre caminhando com Diante do Trono, com o nosso ministério paralelo, a gente tenta ser sal e luz por onde Deus nos levar. Que legal, vocês são mesmo uma família referência aqui no Brasil, né? A gente acompanhando nas redes sociais, muito legal vocês, as crianças. E faz quantos anos que vocês estão lá no Diante do Trono? Olha, a história é um pouquinho mais longa, né? Eu entrei no final de 2006, mas como ele mesmo disse, nós nos casamos em final de 2008. Então, eu vivi 3 anos na Alemanha até que a Ana ligou. A gente brinca que a Ana ligou tipo, era uma terça-feira. A gente perguntou, não, legal, Ana, glória a Deus, sai de Deus. E para quando você precisaria da gente aí? Era uma terça-feira. Ela, olha, amanhã já tem ensaio. Aí, gente, como assim? Gente, no outro domingo a gente estava orando com a igreja. Os pais do Daniel lá em Munique abençoando a gente para o nosso retorno para o Brasil. E a gente não tinha ideia do que ia acontecer. Colocamos a nossa vida dentro de mala e viemos embora. E Deus fez infinitamente mais. Então, depois dessa chegada em 2011, a gente está aí servindo no DT até hoje. Essa é a alegria nossa, né? De participar, de fazer história com gente séria, com gente excelente. A Ana, a gente aprende com ela o tempo todo. A gente ama muito, né? Essa família que um dia abraçou a gente lá em Belo Horizonte, que um dia recebeu a gente. E a gente aprende demais com a simplicidade deles, com quanto eles querem, assim, exalar o Senhor. Eles não querem se perder, eles cuidam muito. E a gente percebeu isso de perto nos camarins, nos bastidores. E a gente, assim, é muito feliz de fazer parte dessa história. Que delícia! E como é para vocês, então, estarem juntos assim, viajando e com a família, como é que vocês lidam com isso, assim? Olha, a gente tenta equilibrar. Tanto eu sou filho de pastor quanto ela.
Então, é muito mais fácil você deixar as crianças em casa, né? Mas a gente tenta mesclar isso muito bem. A gente também está aprendendo. A gente, na realidade, não tem uma solução, né? Só que a gente conhece a realidade de ser filho de pastor. Nós somos pastores de jovens, nós somos ministros. Então, a gente sabe a realidade que é de acompanhar um pai no to-do dele e de ficar em casa. E a gente conhece muitas pessoas, ou algumas pessoas que por causa disso, de não levarem o filho ou levarem demais, existiu um desgaste. Então, a gente tenta levar o máximo possível. O Davi, por exemplo, nosso filho mais velho, ele com 2 meses estava com a gente em Israel. Ficou lá com a gente e foi muito bom, sabe? Hoje ele estava viajando com a gente ontem, ele estava viajando com a gente, ficou com a gente no altar tocando o tempo todo, super ativo, não é nada desgastante para ele. E então a gente procura realmente tentar levar a família ao máximo possível, sem que seja desgastante, mas que seja bom, para que outras pessoas que talvez estão no namoro vejam, vale a pena, você não precisa abrir mão daquilo que Deus está te chamando por causa da família. Uma coisa pode acompanhar a outra se você de fato mergulha e abre mão do que você quer. A gente aprendeu esses dias que para você ser nascido de novo, você não precisa fazer força, você nasce, mas para você viver com Jesus, você tem que abrir mão de tudo. E é o que a gente tem feito, a gente tem aberto mão do nosso conforto, da nossa zona de conforto, daquilo que a gente quer para nós como pessoa, e a gente tem procurado o reino de Deus. Fala assim, Deus, faz em nós o teu querer. E Ele tem feito, sabe? A gente é testemunho no nosso casamento, com os nossos filhos. Quem dá vida é Deus. A gente tem visto muitas pessoas inférteis aí. E o que essas pessoas fazem? Quando tudo não funciona, eles voltam para Deus. Porque é Ele que é o dono da vida. E Deus tem nos presenteado com 2 filhos maravilhosos. E a gente tem aqueles tesouros que a gente quer orientar para o reino. E a nossa oração é essa, que mais pessoas possam viver e ter os privilégios de viver para Deus 100% que nem a gente está vivendo. E a gente tenta viver. Amém, que bênção. Antes de tudo, a nossa família é nosso ministério, né? Que legal ver isso na vida de vocês. Queria fazer uma perguntinha, assim, de uma história engraçada que vocês viveram no Diante do Trono para compartilhar com a gente. Quem quer contar? Não sei qual assunto que é. Você tem a memória excelente para lembrar. Vamos ver o que é. Vamos Não lá, sei. eu lembrei. Você quer que a gente só Lembrei. Olha só, gente, uma vez a gente estava ministrando, assim, mover de Deus, que no DT, assim, 3 horas de ministração e tal. E teve um momento lá que a gente falou assim, a Ana liderando, vamos orar pela cidade e tal, e todo mundo orando. Gente, estava um mover de Deus, que a gente estava fazendo um trenzinho no palco, era ainda aquela formação antiga, então mais de 30 pessoas no palco. Então imagina, tava assim, farra gospel, tava a festa do céu. Aí beleza, orando, eu acho, se eu não me engano era Goiânia, eu não lembro exatamente a cidade. Aí tinha alguém com uma bandeira no público. O que a Ana pensou? É a bandeira da cidade. Ela... Traz a bandeira, vamos orar pela cidade com a bandeira na mão. Trouxeram a bandeira e falaram o nome da cidade, e bandeira pra lá e bandeira pra cá no trenzinho. No final alguém disse, pastora, de onde é essa bandeira? Que não é da cidade. Então a gente orou pela cidade com a bandeira errada, querida. Nós profetizamos sobre a cidade com a bandeira errada no final. Ninguém conseguia acreditar. Meu Deus, mas ninguém avisou, já era, já tinha sido. Tinha assim, muita gente lá, uma multidão. Mas Deus, a palavra fala que Deus não perdoa o período da ignorância. Então como a gente estava ignorante a respeito da bandeira, estava tudo certo. Mas foi muito engraçado. Depois a gente não acreditava, a gente comentava. E todo mundo brincando, né? Na próxima cidade, vamos levar uma bandeira nossa. Da cidade, mas confere se é a bandeira certa, que a gente viajava muito, e ficou aquela brincadeira ali. E de onde era a bandeira? Ninguém sabe? Ninguém sabe, nem lembro, mas não tem nem ideia mais. Já valeu a piada, né? Ai, que legal. Enfim, foi um privilégio ter vocês aqui, uma honra mesmo. Voltem sempre que a casa é de vocês. Obrigada. Foi muito legal, Deus abençoe o ministério de vocês. E é isso então, tá aqui a Marine e o Daniel, a família Friesen, falando um pouquinho da família e do ministério para vocês aqui no Alta Tensão. Obrigada. Eu sou a Silvinha, espero que vocês tenham gostado da entrevista. Eu gostei muito de conversar com eles. E se vocês quiserem assistir de novo, tem lá no nosso canal que está aqui. E falando ainda da conferência, o Zé também estava lá fazendo uns highlights com a galera, conversando com os congressistas, com os voluntários. Vamos ver então como é que foi a conferência para eles. 4º dia da conferência, vamos ver o que a galera tá achando aí. Vamos falar com alguns congressistas, vamos ver o que eles estão... Qual que é a opinião deles sobre a nossa conferência, vamos ver o que eles estão achando. Vamos lá, vamos conversar com aquela moça de rosa ali, ó. Olá, tudo bem? Posso falar com você? Qual que é o seu nome? Jaqueline. Jaqueline. Você é daqui mesmo? Da nossa igreja? Sou daqui da FIB. O que você está achando desse congresso? Cara, tem sido bênção. Todo dia é mais um dia de se derramar na presença do Senhor. A gente estava
optou por não servir, mas não por não querer servir, mas por aproveitar mesmo. E foi a melhor escolha que a gente teve em não viajar, em não fazer outra coisa, em não estar fora daqui, porque todo dia tem sido uma bênção a mais, um aprendizado a mais, e a gente tem se derramado muito na presença de Deus. Qual foi o melhor culto que você achou até agora? Cara, o dia sábado foi muito bom, o de ontem à noite e o de hoje com o Samuel, muito bom também. Quando a palavra parece que eles estão te olhando e parece que a palavra é só pra você, não tem ninguém do teu lado e você tá ouvindo diretamente aquilo. Tem sido bênção. Que benção, então. Obrigado. Bom congresso e bom quarto dia de congresso pra você, então. Vamos conversar com mais pessoas aqui. Vamos pra fila agora, vamos ver o que eles estão achando lá. Aqui, ó, o pessoal sentado, vamos ver o que eles estão achando aqui. E aí, cara, tudo bem? Bem, Posso falar com você? claro. Qual que é o seu nome? Jonathan, quer que eu fique de pé? Por favor. Quer ajuda? Não. Jonathan, o que você tá achando da nossa conferência, bro? Pô, tá demais, cara. Tá demais, tá muito abençoada. Muita gente legal, muita palavra legal. Muita reflexão, tá sendo muito bom. Você é da nossa igreja aqui mesmo? Isso, sou da PIB. Que massa. Mais ou menos, mais de um ano já. Bom. E você tá bem integrada na juventude, em célula? Como é que tá? Já faço parte de célula, já fiz o meu discipulado. Esse ano a gente pretende, eu e minha namorada, a gente pretende se batizar. Vai ser bom. Vou fazer uma pergunta aqui, bem pessoal. Qual o melhor culto até agora que você achou? Ai, deixa eu pensar. Eu acho que foi o de hoje, o do Coelho. Foi o segundo culto que eu assisti dele, eu não conhecia ele ainda. Foi demais, foi uma reflexão muito boa. Que bom, então. Cara, hoje à noite ele de novo, aproveita o quarto dia de congresso então, beleza? Vamos conversar com mais pessoas então. Vamos ver. Mais gente sentada. Tudo bem, gente? Vocês podem ficar de pé? Vamos conversar com esse povo. Qual que é o seu nome? Felipe. Seu nome? Seu nome? Vitória. Vocês são daqui da igreja mesmo? Não, a gente é de Guarapuava, não pode. O que vocês estão achando do nosso culto aí? Muito massa, sendo uma bênção. Tá, vamos lá. Vocês... É a primeira vez aqui na PIB, pelo menos? Não, que bom. Tá, o que vocês estão achando do congresso em si, da organização, da casa de oração, dos louvores que a gente trouxe? Organizado, tudo muito. Até a cantina, das filas, o pessoal muito educado, muito bom. Que bom. Você é a? Vitória. Vitória, qual culto você prefere? Qual culto você gostou mais até agora? Cara, eu acho que todos foram muito, muito bons, mas o primeiro dia foi o que mais marcou pra mim. A palavra do Michel em si? A palavra do Michel. Eu conheci a Amanda Rodrigues. E pra você, qual que foi o melhor? Michel pregou muito bem, achei que foi o melhor dia. Isso aí, gente, aproveitem o quarto dia de conferência, depois a gente conversa mais, então pra ver o que vocês acharam. Vamos falar com esse árabe lindo, pastor ordenado agora, Tarek. Pastor, como é que você está? Tô bem, tô com a bala na boca aqui, mas dá pra falar. Tarik, o que você está achando dessa conferência tão linda que a gente está organizando? Ah, cara, eu tô achando uma bênção porque eu já fazia parte do ministério faz alguns anos e ver a gente lançando a nossa marca ao ano e tal, eu acho muito massa e eu tô muito feliz por causa disso. Esse é o motivo principal que eu tô feliz. Tá, você tá... Lógico, a gente sempre fica feliz em servir, a gente já ouve a gente tá ouvindo a galera falando que tá uma benção lá dentro, pouco tempo a gente vai lá pra dentro. Você se arrepende de estar servindo? Não, porque pelo fato de eu gostar do ministério, de eu trabalhar, ser pastor do ministério de adolescentes, então se for pra limpar chão, a gente limpa chão feliz. Que bom. Cara, aproveita aí o quarto dia da conferência, se puder dar uma espiadinha hoje no Salazar lá. Beleza? Vou tentar. Como é que tá a loja lá? Tá vendendo, tá uma beleza. Vai lá com a câmera ver os produtos lá que tá top. Vamos lá com a loja então. Antes, vamos falar com o pastor Eric Sais, que é um dos nossos preletores aqui da conferência. Pastor, o que você está achando dessa conferência organizada por nós, da juventude? Bom, não tenho nem palavras, né? Eu tava na sala de oração agora e eu tô muito feliz. Eu tô com aquele orgulho, assim, de ver tudo que a gente tá vivendo, né? E claro, pela graça de Deus, mas é tão bom a gente trabalhar e ver as coisas acontecendo. Eu tô surpreso. Deus sempre me surpreende, né? Tô surpreso mesmo pelo que a gente tá vivendo como primeira conferência, né? Tô bem feliz, tá? Pra nossa primeira conferência tá essa loucura, o que você espera das próximas conferências? Vão estar melhores ainda, né? Cara, você não pode perder, hein? A próxima, fica esperto aí na data, participe com a gente, porque essa primeira já tá sensacional. Se o pastor falou, tá falado. Pastor, Deus te abençoe amanhã. Valeu. Falou.
Vamos lá com a lojinha então, vamos ver o que tem na loja de bom. Acredito que vocês já foram lá, mas vamos de novo. Vamos falar com os voluntários que estão na loja, vamos falar com a tia Adri lá. Olha, a tia Adri já tá... Como é que você tá? Eu vou bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. O que você tem de nós aí? O que você tem pra nós aí hoje? Camisetas lindas e maravilhosas. Chegou os mais queridinhos bujõezinhos de água, que tá uma maluquice. Tá tudo quanto é pessoas malucas por isso. Venham buscar que tá acabando. Camisetas do MEP. Que mais? Copinhos. Kit de agenda. Venham todos comprar que tá maravilhosa. Nossa loja. O que você tá achando da conferência em geral, tia? Linda, tocante, impactante. Cada vez que eu vou lá eu choro muito, por isso que eu só fico pra fora. Você tá aqui na lojinha, mas tem a TVzinha de retorno pra você ali. Mesmo assim você consegue entender que tá tremendo lá dentro. Mas eu dou uma fugidinha. Na hora do apelo eu vou lá. Pra me converter de novo. Que bom, tia. Tia, bom trabalho pra você. Aproveita mais um dia de conferência, tá bom? Fala com o último voluntário, pode ser? A voluntária do check-in. Ela que é responsável pela sua pulseirinha pra você entrar no congresso. Vou falar... Ixi, ela tá atendendo. Vamos lá. Aqui está ela, Mariana Vidal, que está no check-in hoje. Mariana Vidal, o que você está achando do nosso congresso, da nossa conferência, da nossa juventude? Estou achando muito sensacional, gente. Tá. Os cultos estão acontecendo. Qual foi o melhor culto que você conseguiu presenciar? Eu não sei. Eu não fiquei em nenhum culto inteiro, sabe? E o apelo? O que você achou dos apelos? Assim, qual foi um apelo que foi tocante? Esse último agora que falou sobre Jesus, sobre tirar sua máscara e se entregar a ele, achei que foi mais topzera. E o que você achou da nossa sala de oração que está estreando nessa conferência aí? Um arraso, eu achei sensacional, maravilhosa. Bom, então. A Amandinha tá aqui, ó. Amanda! Fugiu a Amanda. Então, gente, acho que é isso. Se você estava no último dia da conferência, vai lembrar do pastor Eric Sais, ele que esteve pregando pra gente. E o que tem ele? O Eric pegou um papel, pegou uma caneta e escreveu 30 fatos sobre eles que vai ser muito interessante você saber. Então confira agora os 30 fatos sobre o pastor Eric Sais. Você tem filhos? Você tem irmão? Tá bom. Onde nasceu? Nome completo? Meu nome é Eric Sais, mas meu nome completo é Eric Kielce Sais da Silva. Eu tenho 27 anos, eu sou filho único. Eu nasci em Santana do Itararé, que é uma cidade pequena aqui do Paraná. Eu sou adotado, então eu nasci lá e quando eu era bebê eu fui adotado e já vim para Curitiba, então eu me considero curitibano. Olha, é difícil perceber manias assim, mas eu acho que eu gosto muito de prestar atenção nos detalhes, assim, né? Então, quando eu vou preparar, por exemplo, um culto lá para os pré-adolescentes, né, do ministério, eu gosto que as cadeiras estejam de tal jeito. Então, eu presto atenção nesses detalhes, assim, que às vezes são pequenos, mas para mim acho que são importantes. Eu vou para a cozinha pegar uma xícara de café. Bom, eu acho que a história que eu mais lembro de ser engraçada na minha infância foi quando minha mãe tinha comprado bolacha recheada e não era costume na minha casa ter aquele tipo de bolacha de biscoito recheado em casa, e daí um primo meu foi pra minha casa naquele final de semana e eu, escondendo dele, né, aquela bolacha, eu comi ela quase dentro do armário. Então eu abria a porta do armário, enfiava a cabeça, comia dentro, fechava, mas a minha mãe viu depois e eu levei uma bronca. Bom, eu considero um mau hábito ultimamente ficar demais no celular, porque eu perco tempo, né? Então eu tô tentando me desintoxicar de ficar tempo demais ali, só vendo rede social, às vezes até tarde ali, eu já tô deitado na cama, mas fico vendo ainda. Eu considero um mau hábito que eu tô tentando melhorar. Hambúrguer. Eu digo que eu comeria hambúrguer todos os dias. Eu fiz uma viagem com uma prima minha, ela já era convertida, a gente viajou para uma cidade próxima daqui de Curitiba, e no retorno dessa viagem, ela veio dando o testemunho dela, contando assim de maneira normal, assim, espontânea, um pouquinho de como Jesus tinha se revelado a ela, como que ela começou a caminhar com Jesus. Ali dentro daquele carro, eu tinha 15 anos de idade, pela primeira vez eu senti a presença de Deus e entendi quem era Jesus, entendi que Deus estava perto de mim, e daí eu lembro que eu comecei a chorar. Ela começou a falar de coisas da minha vida também ali que foram de Deus mesmo, e ela também chorando. O namorado dela, que hoje eles são casados, também estava dirigindo, começou a se emocionar, porque foi um momento de uma conversão ali mesmo dentro do carro, no meio da viagem. Aí depois a gente parou o carro assim no acostamento, oramos junto, e desde aquele dia eu entendo que eu passei a caminhar com Jesus naquela viagem.
Já. Sim, já fiquei bravo com Deus, mas é que eu era imaturo, assim, né? Então, é aquela coisa do, nossa, eu tô fazendo tudo certo, eu tô indo na igreja, eu me dedico aqui, e daí a impressão que dá que as outras pessoas têm o que eu gostaria de ter. Então, mas depois eu entendi, né, que a nossa vida com Deus, ela não é uma barganha, a gente não faz as coisas para receber algo em troca. E eu entendi que tudo tem seu tempo, né? Então, eu acho que foi questão de maturidade mesmo, mas eu já fiquei bravo por esperar coisas que os outros tinham e no meu senso de justiça eu merecia mais. Eu vi uma vez num filme um cara comendo um polvo meio vivo, assim, uma coisa que ele tinha que pôr na boca e mastigar com força pra engolir e tal, porque o bicho tava meio vivo. Eu não comeria isso, eu lembro que, tipo, os tentáculos ficam se mexendo, assim, pra fora do rosto, da boca da pessoa. Nossa, nunca, isso aí não rola. Bom, eu sempre tive o sonho de desde pequeno eu via filme de aparecer em Nova York e tal, né? E sempre foi o meu top 1 da lista, assim, né? E eu não sou muito de viajar pra fora do país, mas eu resolvi, com incentivo de alguns amigos, juntar dinheiro, me programar e fazer essa viagem do sonho. Assim. E eu viajei pra Nova York, foi bem legal. Viver, né? Tipo, você se vê dentro do que você tinha sonhado e visto em filme, em TV e tal. Foi uma viagem marcante, eu fiz essa viagem sozinho também, então eu passei uns perrengues. Meu inglês não é lá muito bom, então foi marcante também para o meu amadurecimento, para eu sair lá dos problemas, não eram bem problemas, mas saber me virar sozinho. Então foi marcante porque foi a realização de um sonho, mas também passei por uns momentos lá mais complicados de ter que me virar sozinho. Mas foi bem legal para mim, assim, para o meu crescimento foi bom. Eu poderia destacar a questão do meu chamado, né? Para ser pastor, aconteceu num acampamento de adolescentes, Deus me chamou para ser pastor, mas eu acho que o mais recente foi quando eu tive o privilégio de fazer o batismo, de batizar a minha mãe. Quando eu me converti aos 15 anos, minha mãe não era convertida, o tempo foi passando, as coisas foram acontecendo. Um tempo atrás ela teve um encontro com Jesus, ela entendeu o amor de Jesus, começou a caminhar com ele aos poucos, fez um processo de estudo da Bíblia para o batismo, e daí eu já era pastor, já era ordenado pastor e pude batizar minha mãe. Foi um momento muito importante, muito especial para mim, para minha família e tudo mais. Olha, eu não vou dizer que eu queria muito isso, mas eu queria, né? Eu faço teatro, comecei a fazer teatro depois que eu me converti mesmo, consegui tirar o registro profissional de ator através das peças que eu fiz na igreja mesmo. E sempre que eu assisto uma série muito boa, sempre que eu vejo um filme muito bom, eu penso que eu gostaria de trabalhar nisso, né? E fazer esse tipo de série, esse tipo de filme que eu gosto tanto de assistir. Mas sempre que eu penso, poxa, será que dá tempo de correr atrás? Será que eu corro atrás disso? Eu me lembro do propósito que Deus tem para minha vida, do chamado dele, e que, beleza, eu posso até fazer teatro, mas ele vai ser utilizado para a glória de Deus e não para minha fama ou para fazer com que uma mensagem que não seja dele seja passada. Então, às vezes a gente pensa nisso, eu penso nisso, né? A gente daí tem que realinhar o foco e o objetivo de vida que Deus me deu. Não. Nenhuma, verdade, caramba. Nunca fiz cirurgia. Não fiz mesmo. Fisicamente ou personalidade? Bom, desde que eu sou criança, eu sou um pouquinho gordinho, vamos dizer assim, né? Eu meio que luto contra isso, assim, eu tento emagrecer sempre tento comer menos e tal. Ultimamente eu tô conseguindo ter uma alimentação mais saudável e fazer exercício físico. Eu comecei a gostar muito de correr, então eu já tô diminuindo meu peso. Então eu sempre tenho que pensar assim, poxa, né? Quero emagrecer. Então desde criança eu penso nisso. E da personalidade, eu já fui muito pior, mas eu às vezes ainda me acho um pouco sem paciência, assim. Isso é uma das coisas, falta paciência, né? Domínio próprio, tenho pedido a Deus isso, mais paciência, frutos do Espírito, né? E eu acabo também, às vezes, sendo muito melancólico. Então, às vezes, eu me fecho um pouquinho, fico pensando demais, fico sentindo demais, ao invés de conversar sobre e tal. Mas é uma coisa que Deus tem me ajudado a lidar e tem sido bom. Existem alguns referenciais para mim que eu já conheci em livros, né, de pastores, de pregadores, mas eu acho que realmente aqueles que fizeram parte da minha caminhada, que estão mais perto, realmente são os que eu mais me inspiro, né, porque eu tô mais perto, eu conheço melhor. Então, quando você lê um livro, você vê ali a história daquela pessoa, de fé, de ousadia, e é legal se inspirar nisso, mas eu gosto de ver também uma pessoa de maneira mais completa, que eu vejo as falhas, como ela lida com suas falhas e tudo mais. Então, eu destacaria as pessoas mais próximas de mim que fizeram parte da minha caminhada. Nisso eu destaco 3 pastores. Temos o pastor Michel, que foi meu pastor que eu conheci, né? Foi um dos primeiros pastores que eu conheci desde adolescente. O pastor Israel também, que eu admiro tanto o ministério quanto sua vida pessoal ali, cuidando de 3 filhos. Meu sonho é ter 3 filhos, então eu tenho que saber aprender com ele. E também o pastor Igor, que foi alguém que me ajudou na minha caminhada ministerial
ministerial desde o começo. Então esses 3 pastores eu admiro, tenho como referência na minha caminhada aí, fora tantas outras pessoas, né? Se eu era um bom aluno, as pessoas normalmente acham que sim, mas não. Até a 7ª série, se eu não estou enganado, eu fui um bom aluno. Mas daí as matérias começaram a ficar mais complicadas e eu não era disciplinado para estudar em casa e fazer tarefa. Então eu comecei a ter dificuldades, eu prestava atenção na aula e não era o suficiente. Mas daí eu não tinha disciplina de estudar em casa. Então eu tirei algumas notas baixas aí, eu passei alguns apertos na escola, depois eu fui me acertando. Faculdade já foi melhor já. Eu gostava de matemática, apesar de não ir tão bem, eu achava legal a coisa de ser exato, de você conseguir tirar uma prova real das coisas. E gostava de história também, me interessava bastante. Agora, a matéria que eu não gostava mesmo era física e português. Português pra mim não fazia muito sentido, eu esquecia das coisas, dos termos e tal. E física, sem palavras, cara, não conseguia entender, achava legal, interessante, mas não entrava na minha cabeça. Eu gosto muito de Salmos 1. Eu sempre falo Salmos 1 para as pessoas que fazem aniversário, que são queridas pra mim e tal, porque eu acho que ali existe uma narrativa que conta, né, como é a pessoa que segue os caminhos de Deus, como é a pessoa que é justa, né, ela é como uma árvore plantada na beira de um rio, que no tempo certo dá fruto, que suas folhas não murcham. Então eu vejo essa palavra como uma realidade mesmo. Aquele que está perto de Deus, ele tem uma vida plena, ele tem uma vida que é bonita. Apesar dos momentos difíceis, ele está perto do rio. Tudo que ele precisa está ali, na fonte que é Deus. E o Salmos 1 também vai dizer que diferente é a pessoa que segue seus próprios conselhos, que não se importa com Deus, ela é como palha que o vento leva para lá e para cá. E se você observar as pessoas que seguem o Senhor, que conhecem a Deus, e as que não conhecem, é mais ou menos assim a vida, né, delas. Foi a questão do chamado mesmo, né? Quando Deus me falou que era para eu ser pastor e me deu alguns direcionamentos em relação a isso num final de semana, num acampamento, ficou muito claro para mim que eu tinha que tomar algumas atitudes, algumas decisões a partir dali. Então eu tive que conversar com os meus pais que não eram convertidos e contar para eles sobre esse chamado. Não foi muito fácil. Tive que trocar de faculdade, eu já estava fazendo uma faculdade e eu não entendia o que ia acontecer, né? Se eu realmente seria pastor um dia, eu só ia começar uma faculdade de teologia. Mas foi uma decisão muito importante e hoje eu não me vejo fazendo qualquer outra coisa. Eu não me arrependo dessa decisão e eu sou muito feliz com o chamado que Deus me deu, com o ministério que Ele me deu. Então depois de seguir a Jesus, de decidir por Ele, né, digamos assim, ter decidido por servir a Ele também no ministério foi a decisão mais importante aí na minha vida. As Crônicas de Nárnia. Apesar de ser um livro infanto-juvenil, ele me ensina muito. Eu gosto, é meu autor preferido, C.S. Lewis, e eu gosto muito da maneira que ele usa analogia para explicar alguns conceitos da Bíblia. Eu gosto muito de filme de super-herói, tá? Eu acho interessante, gosto da ação e tudo mais, mas também gosto de filme meio histórico, assim. Então eu gosto de, por exemplo, Lista de Schindler, esse tipo de filme, assim. Eu gosto muito do Batman. Apesar dele ser sombrio, eu gosto muito das histórias dele, né? Tipo, baseado no que eu já li. E o Batman, ele tem um valor afetivo pra mim, porque quando eu era criança, eu tava fazendo uma viagem com meu pai e a gente tava na rodoviária e ele me deu um gibizinho. Foi o primeiro gibi que eu li e era do Batman. Foi meu pai que me incentivou a ler. Então acho que marcou também minha história e eu gosto bastante. Pontual, eu sou. Hoje eu não fui. Queria deixar claro aqui, antes que alguém ria aí nos bastidores, hoje eu não consegui. Mas eu tento ser pontual porque eu aprendi isso, acho que com meu pai. Acho que ele era muito pontual, ele chegava antes sempre. Ele falava que era questão de respeito, então eu aprendi com ele, assim. Então eu tento sempre ser pontual. Às vezes eu não consigo, mas modéstia à parte é a minoria das vezes. Você avisou hoje, né? Avisei, justifiquei, verdade. Eu chorava muito fácil antes, agora não choro fácil. Às vezes do nada vem assim, em algum comentário, uma conversa, às vezes eu me emociono. Mas não é mais fácil não, tá ficando mais difícil eu chorar. Já, na verdade durou pouco essa dúvida. E eu acredito que ela foi mais uma batalha, né? Nós cremos como cristãos que existem batalhas que às vezes os nossos olhos não veem. Mas no dia que eu aceitei meu chamado, num domingo, e eu dei o testemunho pra igreja sobre isso e tal, quando eu deitei na cama, naquela noite, eu comecei a questionar na minha cabeça se o que eu estava fazendo era certo, se realmente Deus existia e se valeria a pena dedicar minha vida inteira a Ele. Durou alguns segundos, eu balancei a cabeça assim, falei, não vou pensar nisso, e dormi. Nunca mais. Pode parecer clichê, né? Mas é real. Eu quero mesmo ser um homem de Deus. Eu quero, em tudo que eu fizer, poder deixar marcas de Jesus, falar realmente o que a Bíblia ensina para as pessoas, orientar elas no caminho de Jesus. Quando eu tiver minha família, ser um sacerdote do lar, alguém que é exemplo, que é referência para minha esposa, para os meus filhos. Eu quero ser íntegro mesmo, né? E quando eu errar, ter a humildade de reconhecer. É ser como Jesus. É isso que eu busco todos os dias, ser parecido com Jesus.
Então é isso, espero que você tenha se identificado aí com alguma coisa em relação a mim, espero que tenha sido possível me conhecer um pouco melhor, né? A gente vai estar junto aí nos vídeos, nas mensagens. E não esqueça de curtir o vídeo, de compartilhar com os teus colegas, para que mais pessoas possam também ter acesso a conteúdo de qualidade, que é cristão, que fala do que a gente acredita, dos ensinamentos de Jesus, né? É sempre importante a gente ter algo que nos edifica. E esses vídeos são feitos para isso. Hoje você me conheceu, mas a ideia é a gente conhecer mais a Jesus junto, tá bom? Até mais, um abraço. Fechou? O que eu faço aqui agora? E é isso aí, pessoal, está acabando mais um programa. Para você que quer conferir nossas entrevistas, o pastor Eric Sais falando da vida dele, vai no nosso canal no YouTube, tá bom? Quais são as nossas redes sociais? youtube.com/altatensaotv, facebook.com/altatensaotv e instagram.com/altatensaotv oficial. Agora dá licença que a gente vai continuar nossa caminhada. Fique ligado no próximo programa. Valeu?